Estamos aqui sempre em comunhão, agradecendo a Deus pela oportunidade de primeiro estarmos respirando aqui nesse planeta como encarnados, vivendo essa experiência, e depois ainda agradecemos pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos uns com os outros, né? Nosso encontro é próspero, é providencial, é carinhoso e é com muita alegria que nós então nos reunimos. Antes de passarmos a palavra para o nosso palestrante de hoje, eu gostaria de harmonizar com uma pequena prece do livro Apelos Cristãos, Francisco Cândido Xavier e Bezerra de Menezes. Tópicos da ansiedade. Então, 1. Filhos, confiemos na proteção do Senhor em nossas dificuldades. Atendamos à saúde através da serenidade e esperamos as bênçãos de Jesus, que nunca nos desampara. Apóstolos, dedicados benfeitores espirituais, cooperam em favor dos amigos encarnados, rogando ao Senhor nos guarde e ampare, hoje e sempre. Então convido todos agora para fechar os olhos, sentir a presença do Mestre Jesus em nosso ambiente, sentindo a paz em nossos corações, paz preparada, ambiente preparado muito antes de aqui já estarmos. Obrigado, meu Deus, pela reunião e pela tua presença. Obrigado, meu Deus, por ter conduzido até aqui bons espíritos que trazem para nós bons fluidos. Que nesta noite, meu Senhor, nós possamos viver uma experiência de paz e harmonia ao seu lado. Que de acordo com o nosso merecimento, recebamos do alto a tua misericórdia. Que o Senhor abençoe e ilumine o nosso palestrante, que falará em comunhão com a espiritualidade e conduzirá para nós o Evangelho da noite. Que assim seja. Então nós convidamos nosso amigo e irmão Max Lame, fica à vontade aqui. Prazer recebê-lo como sempre. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso doce Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. E foi ele que disse: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Portanto, uma gravidez é um fenômeno biológico e espiritual ao mesmo tempo. A mãe e o pai modelam o corpo, e o Espírito que nele vem habitar vem de Deus e não dos pais. Por isso, nós fazemos uma viagem do mundo espiritual para o mundo encarnado quando somos gerados. Durante 9 meses, nós produzimos um corpo segundo as nossas necessidades. Esse corpo será exatamente o que necessitamos para o cumprimento de nossos deveres na encarnação presente. Portanto, o retorno à carne é uma das necessidades do espírito para a sua progressão, e a sua materialização começa no momento da concepção e só termina aos 7 anos de idade. A concepção. Há uma concepção biológica, mas há também uma intervenção espiritual. São inúmeros os fenômenos biológicos que acontecem que a ciência não explica, como mutações gênicas, por exemplo, que não têm explicações racionais na compreensão biológica. Nós temos um livro que é impressionante, que é um livro que
que está intitulado Missionários da Luz, em que lá nós vamos perceber com uma precisão como nós nunca vimos antes na história da humanidade o processo da gravidez visto do lado de lá e não só do lado de cá, e principalmente visto do lado de lá e sofrendo intervenção do lado de lá que o lado de cá nem percebe. Aqui André Luiz está descrevendo o que acontecia logo após a concepção, 2 horas depois do ato sexual. Eles entram no quarto do casal, o casal já está se desdobrando do corpo físico, já está dormindo, e eles começam a atuar sobre o corpo material da mãe. E aí olha o que acontece. Diz André Luiz, descrevendo o que estava vendo: através dos condutos naturais corriam os elementos sexuais masculinos em busca do óvulo. Então aquela luta dos quase 500 bilhões de espermatozoides para um somente penetrar o óvulo, ele estava assistindo como alguém assiste com um aparelho eletrônico. Só que Alexandre, que era o titular desse trabalho lá, era o responsável, ele enxergava com os olhos do espírito. E ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os princípios masculinos envolvidos. Segundo os estudos e as estatísticas das contagens, varia normalmente de 300 a 500 milhões de espermatozoides num processo desse. E ele está dizendo aqui que ele podia ver as disposições cromossômicas de cada um desses 500 milhões de espermatozoides. Após acompanhar a marcha dos minúsculos competidores, porque eles são competidores nessa hora, o Alexandre identificou o mais apto. Presta atenção no que é mais apto aqui. Fixando nele o seu potencial magnético. Então ele faz um trabalho de um passe magnético dirigido que vai ajudar, literalmente, aquele espermatozoide escolhido, dando-me a ideia de que ajudava a desembaraçar-se dos companheiros para que fosse o primeiro. Eu chamaria isso aqui de dumping, né? Nós teríamos aqui um problema sério se fôssemos avaliar aqui do ponto de vista humano, porque foi facilitada a vida do bichinho, né? E os outros não tiveram o mesmo ensejo. Mas essa é uma brincadeira, porque na verdade aquele era o espermatozoide que aquele espírito precisava. Ali tinha todas as matrizes que, associadas com as matrizes do óvulo, formariam as características necessárias para aquele habitante do novo corpo que se formaria. Então seria semelhante a isso aqui. Ele está vendo o processo acontecendo, o André Luiz está descrevendo, está vendo também, assistindo, e o Alexandre com as suas mãos impactando magneticamente sobre o espermatozoide escolhido, e ele então atingirá o óvulo. A célula masculina que atinge o óvulo em primeiro lugar para fecundá-lo não é a mais apta em sentido de superioridade. Então, quando a gente fala em mais apta aqui, a gente pensa em superioridade, mas é em sentido de sintonia magnética em todos os casos de fecundação para o mundo das formas. Então, mais apto, se fosse sempre o espermatozoide mais apto que vencesse, nós nunca teríamos doenças na Terra. Nós teríamos todas as pessoas perfeitas. E não é isso que acontece. É exatamente porque o mais apto é apto do ponto de vista espiritual. É aquele que o espírito precisa para o cumprimento da sua reencarnação, das suas, vamos dizer assim, devoluções além do que dela tirou. Então ele virá com um corpo exatamente necessário para o seu processo evolutivo. Então, lembremos, não existe espermatozoide mais apto do ponto de vista de superioridade, mas sim de sintonia magnética. O elemento focalizado pelo Alexandre ganhou nova energia, porque foi ajudado, sobre os demais, e avançou rapidamente na direção do alvo, que era o óvulo, gastando pouco mais de 4 minutos para alcançar seu núcleo. Veja que o André Luiz era médico aqui na Terra antes de desencarnar, e ele teve o cuidado de medir o tempo que esse espermatozoide gastou para chegar até o núcleo do óvulo. Então você veja que não é um trabalho feito às pressas, é cuidadoso, é um trabalho melindroso e um trabalho, sobretudo,
que exige profundo conhecimento biológico e espiritual. Aqui nós temos uma fotografia microscópica, aqui é microscopia eletrônica, que exatamente quando o espermatozoide está penetrando o óvulo, consegue romper a parede do óvulo e começa aí o processo da fecundação. Esse seria o momento em que, a partir daqui, se você abortar, você está cometendo um crime diante das leis de Deus. Ambas as forças, ou seja, a masculina e a feminina, formavam agora uma só. Então, os dois, óvulo e espermatozoide, agora é um só, convertendo-se ao olhar de André Luiz em tenuíssimos, em bem fraquinho foco de luz, mas tinha uma luz que daquele momento em diante se irradiou daquele ato da concepção. Então veja que no momento da concepção gera-se luz, ainda que tênua. Alexandre tocou a pequenina forma com a mão direita, mantendo-se no serviço da divisão da cromatina. Então olha, ele envolveu-se até no processo da divisão da cromatina. Então não é um processo biológico sozinho acontecendo aqui, ele entrou e atuou segundo as necessidades reencarnatórias desse futuro espírito que na encarnação passada chamava Segismundo. Feito isso, vem a recepção. E aqui começam os fenômenos espirituais que são percebidos pelas mães, pelos pais e pelos que com elas convivem. Há uma relação entre esse espírito que está encarnando e a mãe. E essa relação varia ao infinito segundo as afinidades entre mãe e filho que está vindo, entre pai e filho que está vindo. Nós vamos ver alguns casos. Então isso aqui explica uma série de problemas que a ciência humana até hoje não conseguiu equalizar. Aí o que acontece? O Segismundo espírito já tinha sido miniaturizado. Ele vai reduzindo o seu tamanho para ficar o tamanho do bebê que ele virá à luz quando ele chega. E aquele bebê que vai ser gerado fisicamente já existe espiritualmente. Portanto, o que vai ser gerado está sendo plasmado, está sendo produzido a partir do que é o existente. Ou seja, é um molde que gera, que replica o corpo físico que virá a ser construído durante 9 meses, mais ou menos, no corpo físico. E, portanto, esse momento em que ele transporta o corpo do Segismundo espiritual para o contato com a mãe já material, nós temos aqui o processo da ligação. Quem interpenetrava com o organismo perispirítico de Raquel, então o corpo espiritual da Raquel se interpenetra com o corpo espiritual do bebê, sobre aquele microscópio globo de luz, impregnado de vida. E André Luiz diz, e observei que vida latente começou a se movimentar. Então perceba que a vida, de fato, começou a se movimentar não no momento em que houve o atingimento do alvo, quando o espermatozoide conseguiu penetrar o óvulo, mas quando o espírito foi vinculado à mãe. Ali, a vida começou de fato a acontecer. Se esse espírito não estivesse lá, você poderia até ter a formação de um corpo. Seria, depois de nascer, um natimorto, porque não tem espírito que o habita. E ele vai ser formado por um processo de automatismo biológico. O processo da mitose vai acontecendo e você vai gerar um corpo. Só quando ele nascer, será o natimorto. Depois de prolongada aplicação magnética, então os passes magnéticos que a gente faz nos centros espíritas chegam nem perto da quantidade de técnicas que eles têm que usar no mundo espiritual para todos os setores, numa encarnação, numa desencarnação, tudo se utiliza de passes magnéticos. E Alexandre aproximou-se de mim e falou, disse André, está terminada a operação inicial de ligação. Aquela é a movimentação de ligação inicial. Naquele momento, o processo de concepção de fato está em curso. E aí ele diz, que Deus nos proteja. Por que isso? Porque todo mundo aqui sabe que existem abortos espontâneos até o 3º mês com muita frequência. Às vezes tem mães que nem perceberam que abortaram, sangram e nem sabem que aconteceu ali um aborto. E é uma enormidade de casos que acontecem por várias razões. Uma delas é o problema daqueles que não querem que o novo reencarnante venha. E outra
é que o próprio reencarnante pode desistir. E outra é que a mãe pode ser o inimigo desse reencarnante e pode rejeitá-lo. E outras tantas que a gente poderia enumerar, uma série delas. Nós só vamos saber isso se conhecermos caso a caso. Fora disso, seria especulação dizer. Bem, após a concepção, o que vai acontecer? A gente acha, a concepção aconteceu, faz o teste, já estou grávida. Faz aquela festa, a família, o esposo. Então a gente fica feliz porque é um novo ser que vem ao nosso lar. Mas, gente, os cuidados no mundo espiritual são impressionantes. E os cuidados no mundo físico deveriam ser do mesmo jeito. E nós vamos falar sobre isso. Até o 21º dia, é uma quarentena de 21 dias. Após a concepção, nem o reencarnante, que era o Segismundo agora bebê, nem a mãe poderão ser visitados pelos amigos espirituais. Ficam literalmente isolados. Isolados numa câmara magnética, que é o quarto da mãe, que é magneticamente isolado. Como no centro espírita a gente isola uma reunião mediúnica, os espíritos fazem isso, para não entrar quem não possa ou não deva ser admitido. Aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque esses 21 dias são críticos. A chance de dar errado a reencarnação existe significativa nesse caso. Durante esse período, o reencarnante não pode afastar-se da mãe, e a mãe, ainda mesmo em estado de sono físico, quando ela desdobra do corpo, é obrigada a permanecer junto aos espíritos que conduzem a reencarnação. Então ela está literalmente presa àquela situação durante 21 dias em corpo espiritual. A mãe, corpo físico, vai para todo lado, mas a mãe, espírito, não. Fica lá presa junto do seu bebê, que está já pronto no mundo espiritual, mas está sendo elaborado no mundo físico. O que acontece quando chega a 21 dias? Na noite do 21º dia, abriu-se a porta magnética da câmara de Raquel. Eles chamam o quarto dela de câmara. E olha o que acontece. As pessoas, os afetos, os amigos que estão no plano espiritual já vêm começar a visitar. Ali daquele momento em diante ela começa a receber os afetos, as pessoas com as quais ela se dá bem no mundo espiritual. E a futura mãezinha, desligada do corpo, pela doce influência do sono, sentia-se aliviada, quase feliz, diz André, porque era 21 dias ali sem poder sair daquele espaço. Deve ser quase uma pandemia para nós aqui, né? Certo? Ficar esse tempo todo sem poder sair de casa, dá para ter uma ideia do que é que aconteceu com ela nesses 21 dias. Bem, agora sim nós vamos entrar no processo das ligações fluídicas. Porque a mãe e o filho são dois espíritos, um abrigando o outro, um alojando o outro, que vai se preparar para uma nova jornada. Diz André Luiz: notei que Segismundo, que era o espírito reencarnante, fora igualmente aliviado. Ele também pôde-se, quando é pequenininho, apesar de estar em corpo bebê, ele tem ainda certa autonomia, certa, mas nunca se afasta da mãe. Os fios tenuíssimos, porque são fios magnéticos, como se fossem campos de força, que ligam os encarnados ao aparelho físico, precisam também a organização fetal. Então ele já não era mais livre, ele estava vinculado, como nós quando saímos do corpo, nós saímos do corpo preso pelo cordão fluídico, e a gente vai aonde for, se a gente tiver que voltar, e quando alguma coisa é retrátil, a gente volta rápido. Quem aqui já tirou aquela sonequinha na hora do almoço, que acontece alguma coisa, sente aquilo como se estivesse caindo, é o perispírito retomando o corpo, porque sentiu a necessidade de voltar. E ele tem essas mesmas ligações, só que elas são frágeis, não são fortes como as nossas, que já estão construídas há muito tempo. Por isso que rompê-las até o terceiro mês é mais fácil do que depois disso. À medida que Raquel, que era a mãe, se afastava, também o Segismundo, que era o futuro filho, podia afastar-se. Não lhe sendo, porém, preste atenção nisso, não lhe sendo, porém, possível abandonar a companhia maternal. Onde ela fosse, iria ele. Aqui está ela e aqui está o bebê em seus braços. Ela já carrega o filho que carregará materialmente, ela já carrega no mundo espiritual quando está concebendo desde o 21º dia em diante. Então vejam, mamães, não estão amamentando, mas já
já estão transportando o pequenino no seu colo. Então veja que o ato da gravidez é muito mais profundo do que a gente consegue conceber só pelas vistas materiais. Ela está visitando uma colônia espiritual onde ela tem muitos amigos, e essa é uma mulher que tem elevação espiritual, porque o lugar para onde ela está indo é um lugar elevado. Eles extraem a essência das flores, como a gente faz nos processos de cura. Nós extraímos a essência de certas plantas que, junto com as essências fluídicas de nós mesmos e dos espíritos, nós manipulamos. Os espíritos, sobretudo, manipulam os medicamentos que nos curam. E agora começa um processo importantíssimo, que é a proteção espiritual. Uma mãe que estivesse sozinha com seu filho estaria em risco de um processo de gravidez, e não ia avante. Diz André Luiz: reconheci que a trégua se verificava para todos, desde o 21º dia. Com exceção de quem? Com exceção de Herculano. Mas quem é Herculano? Herculano é o guia espiritual do Sergimundo. Todos nós temos os nossos. E ele não arreda o pé de nós até os 7 anos de idade, nenhum momento. Mas ele não vai no banheiro, não, o espírito não precisa ir no banheiro. Nem um minuto ele fica do seu lado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 66 dias por ano, até você completar 7 anos. Aí ele começa a te soltar pouco a pouco. Então Herculano ficou lá vigilante o tempo todo. O nosso Herculano, disse André, permanecerá em definitivo junto de Sergimundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Forma física do filho. Eu não sei se vocês têm sinais de nascença. Sinais de nascença têm explicação espiritual. Nós vamos ver algumas informações que André nos permite nesta obra. A forma física futura do filho dependerá dos cromossomos paternos e maternos, é biológico, lei da genética, hereditariedade, não tem nenhuma contestação sobre isso. Agora, adiciona-se à lei genética, esse que é o fator primordial, 4 pontos. Primeiro, o concurso dos espíritos construtores. Eles vão auxiliar o processo mesmo depois da concepção. Adiciona-se também o auxílio afetuoso das entidades amigas, aquelas que a gente viu lá com Raquel, que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo. E isso é muito importante, porque as pessoas acham, quando estão aqui na Terra, que desencarnar é problema. Desencarnar é uma maravilha, quando é natural. Encarnar é que é trabalhoso. E o que acontece? Muitas vezes o espírito se arrepende, porque encarnar é assumir compromissos que se terá que cumprir. Se não cumprir, terá que se responder por eles. E desencarnar é prestar conta dos compromissos que teve que cumprir, se cumpriu ou se não cumpriu, mas terá que prestar contas. Então, uma situação impõe a você a responsabilidade quando você está assumindo uma determinada responsabilidade enorme nas suas costas como espírito. E esse momento é o momento em que o espírito muitas vezes tem medo e a recua, e aí ocorre o aborto espontâneo. E por isso a visita dos afetos, vamos lá, você consegue, porque ele já tem uma certa lucidez, a perturbação espiritual vai acontecer pouco a pouco, ele consegue ainda assimilar as explicações, e é como você quando vai procurar uma pessoa que está frágil, que está tendente a abandonar alguma atividade que é importante, você vai, não, você consegue, vai, você encoraja, eles fazem isso. Outra coisa que acontece, influência dos modos mentais da mãe. Como assim modos mentais? Como a mãe pensa. Como é que é o modo de pensar da mãe? Ela é uma mãe que é suave ou é uma mãe agressiva? Ela é uma mãe que grita ou é uma mãe doce? Ela é uma mãe pacífica ou uma mãe brincona? Tudo isso vai afetar o filho. A atuação dele próprio. O próprio espírito influenciará no seu próprio movimento de forma única. Vamos avançar um a um. Concurso dos espíritos construtores. Como é que isso funciona? Todas as mortes, perguntou André Luiz em outra obra, que chama-se Obreiros da Vida Eterna. Todas as mortes e nascimentos se fazem acompanhar de missões auxiliares, como essa que o Sergimundo e a Raquel tiveram? E a resposta, gente, incrível. Absolutamente não.
Reencarnações e desencarnações, de modo geral, obedecem simplesmente à lei genética. É um processo biológico acontecendo nos impulsos naturais, sem interferência de espíritos. A maior parte das encarnações são assim. Encarnações especiais, que têm méritos, encarnações de espíritos, por exemplo, um médico que vai se encarnar para ser médico, vocês não têm noção do preparo que eles sofrem no mundo espiritual para ter umas mãos hábeis. Médicos que fazem cirurgias delicadíssimas, eles são preparados para o mundo espiritual para ter as mãos hábeis. Não é que eles são melhores do que os outros, não é que eles foram melhores preparados para que o seu corpo fosse adequado. Então, dependendo da situação que venha o espírito, da missão que ele tenha que cumprir, ele será preparado para outra coisa. Ele tem que falar no público, ele vai ser preparado para ter uma desenvoltura para falar, ele vai ter que agir com habilidade em determinado setor da vida, ele vai ser preparado. Então, essas encarnações têm acompanhamento. Agora, aquelas encarnações que geralmente são de resgates, encarnações que a pessoa está repetindo de curso, de ano, como a gente costuma dizer na escola, elas vão obedecer à biologia e os processos magnéticos naturais da lei de causa e efeito. Isso vai ser natural, vai acontecer por impulso automático. Se determinado colaborador demonstra qualidades valiosas no curso da obra, seja lá no mundo espiritual ou aqui no mundo físico, merecerá sem dúvida, então a questão é de mérito, merecerá sem dúvida a consideração daqueles que a superintendem, aqueles que cuidam dessa obra. Por exemplo, o Dr. Bezerra de Menezes cuida de uma obra enorme na Terra. Tem muitos trabalhadores ligados ao Dr. Bezerra, tanto no plano espiritual como aqui na Terra. Então, vamos pegar o livro Voltei. Quem conhece o livro Voltei sabe do que eu estou falando. É um espírito que desencarna. E ele foi literalmente acompanhado na sua desencarnação pelo Dr. Bezerra e mais outros benfeitores. Por quê? Tinha mérito, era um desses casos. No plano espiritual, portanto, muito grande é o carinho que se ministra ao servidor fiel. Por isso, ser um servidor fiel da mensagem de Jesus te categoriza, te coloca no pedestal daquilo que se chama cuidado. Aqui então estão os construtores. São 5 construtores que trabalham incansavelmente para que esta gestação aconteça a mais harmônica possível, fazendo as correções que eventualmente precisam ser feitas do ponto de vista espiritual. Mas o segundo item foi auxílio afetuoso das entidades amigas. No dia que a concepção estava acontecendo, olha a quantidade de gente que estava no quarto da Raquel. Você chega lá e fala: Raquel, minha filha, que você está fazendo questão de gente no seu quarto? Não, meu irmão, é só no mundo espiritual. E é no mundo espiritual que acontece. Perceba que atrás da cabeça dele e dela tem um cordão fluídico. Só eles dois estão encarnados. O resto é tudo desencarnado que veio visitá-los. Porque, gente, o nascer de novo, como Jesus diz, é necessário nascer de novo. É uma festa. É um festim de bodas no céu. E vem gente de todo lado para parabenizar o casal que recebe e para receber esse momento em seus corações, porque também eles um dia irão reencarnar. E aí, como aquela outra foto que a gente mostrou, ela pode sair, pode andar para onde ela quiser. Então as companhias são importantíssimas. Influência dos moldes mentais da mãe. Aqui é muito importante para as mães aqui na Terra. As mentes da mãe e do filho, como que se justapõem? Encaixam uma na outra, mantendo-se em permanente comunhão. Então o que acontece com uma reflete na outra. De semelhante associação procedem os chamados sinais de nascença. Então prestemos atenção. Dependendo de uma determinada forma de pensar dessa mãe muito intensa, uma emoção muito forte que ela passou, vai imprimir no espírito uma marca, que pode ser uma marca de nascença ou pode ser uma marca mais séria. Certos estados íntimos da mulher alcançam o princípio fetal, marcando-o para a existência. O trabalho da maternidade, olha o conceito, assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Eu sempre disse, em casa foram 3 gravidezes. E as 3, graças a Deus, nós podemos fazer isso com rigor. Minha esposa sempre teve os lugares calmos, se ouvia música, era música suaves,
Se estava perto de pessoas, eram pessoas tranquilas, nunca se envolveu com agressividade, com quem elas, graças ao bom Pai. Os 3 pequenuchos lá de casa nasceram com todos os cuidados que nós poderíamos dar. Mas você não vê isso acontecendo em todas as casas. Casais que estão brigando, às vezes o marido não queria que o filho viesse, ou às vezes a própria mãe não queria, e essas coisas todas costumam complicar. Agora o reencarnante também age. Todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento de nosso organismo. Então a mãe assumirá todo esse ônus de quem está chegando. Tudo que gera dele passa por ela. A mulher grávida, por isso, além da prestação de serviço orgânico à entidade que se reencarna, é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual. Então todos os fluidos que emanam daquele pensamento do reencarnante passa por ela. Se forem fluidos maravilhosos, só alegria. Se forem fluidos pesados, muita tristeza. Que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com os escuros débitos de consciência. Então, quando é um espírito que tem muito débito a ressarcir com a consciência cósmica, a mãe, que não está ali por acaso, passa por esse processo e os enjoos, as náuseas, é um dos casos. Vamos ver alguns. Essa interação psíquica, fluídica, pode gerar alegria. Quando? Se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe, ou seja, dando em quantidades enormes, sublimadas emoções e alegrias intraduzíveis. Então a mãe, por onde você vai, ela está rindo, aquela cara assim, está tudo no céu. É um espírito maravilhoso que está com ela. Mas a interação psíquica pode gerar também extravagâncias. Quando o filho não se encontra suficientemente equilibrado, e atenção, gente, isso acontece quase sempre. É a maior parte, nós estamos num mundo de expiações e provas. A mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios. Por quê? A maneira de um médium estará transmitindo opiniões e sensações da entidade que a empolga, ou seja, do espírito que está reencarnando por ela. E é por isso que é comum a verificação de exagerada sensibilidade da mulher que engravida. Os maridos têm que saber disso, para dessa hora, mais do que qualquer outra hora, tratá-las com muito amor e muito cuidado, porque muitas vezes elas não estão fazendo por elas mesmas, elas estão agindo com reflexos vindo do espírito. A transformação do sistema nervoso, por exemplo, nessas circunstâncias, é indiscutível. Muitas vezes, a gestante revela decréscimo de vivacidade mental e, não raro, enuncia a proposta da mais rebatada extravagância. Nós estávamos nessa época do ano e minha mulher fala para mim assim: meu bem, eu quero jabuticaba colhida fresquinha. Nessa época do ano, eu falei: mulher, doidou? Aí o que aconteceu? Da segunda, guardei jabuticaba, comprei 2 frios, enchi de jabuticaba. Ela pediu damasco da Síria. Aí não dá. Aí no terceiro, eu comprei damasco, comprei tudo quando era coisa da Síria. Ela não pediu nada. Ficou tudo lá perdido. Há mulheres que adquirem antipatias súbitas, outras se recolhem à fantasia tão inesperadas quanto injustificáveis. Tudo isso porque estão envolvidas pelo espírito que por elas habita o corpo. A gestante, portanto, é uma criatura hipnotizada por 9 meses. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito. Daí porque há transformações que acontecem. A sensibilidade, por exemplo, é uma das transformações mais comuns nas mulheres grávidas. Uma das interações provoca o que se chama aversões. Sim, isso ocorre sempre que o inimigo do pretérito volta à carne a fim de resgatar débitos contraídos para com aquele que ele servirá de pai. Então, o caso de Segismundo, que nós estamos falando aqui desde o início, ele havia assassinado Adelino num processo de duelo na França do século XIX, quando isso era permitido. E o que aconteceu? Quando chegou no plano espiritual, o Adelino disse que perdoou, mas não perdoou não, porque na hora que realmente veio para fazer a encarnação, na semana anterior, o Adelino, quando acordava, quando saía do corpo físico e via o Segismundo, ele ficava louquinho de medo, corria, voltava, tinha tido um pesadelo, que alguém estava correndo atrás dele para matá-lo. Era a simples presença do assassino da encarnação passada que fazia despertar nele o trauma do assassinato que ele sofreu. E ele ia ser o filho dele. Imagina,
você vai ter dentro da sua casa o seu assassino, que obviamente não vai mais vir com o propósito de assassínio, vai vir com o propósito de recompor-se, de refazer a relação, de perdoarem-se mutuamente. Mas até isso chegar lá, esse processo vai ser de pouco a pouco enfeitado, arrumado. Então, no começo, logo no princípio, essa aversão é imediata. À medida que vai crescendo, que vai se aproximando, o pai passa a mão na barriga da mãe, conversa com a criança, ô filhinho, ou filhinha, seja muito bem-vindo, canta uma musiquinha, conversa, ele vai ouvir a sua voz como espírito, não é o biológico que está ouvindo, é o espírito que está ouvindo, e ele vai começar a sentir afeição um pelo outro. Então é importante nesse processo a participação tanto do pai como da mãe. Mas tem também as afinidades. Em se tratando de alguém com intensa afinidade junto ao chefe do lar, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, pois se sente envolvido por forças duplas de atração. Então é uma alma tão cara para ele, que está chegando por aquela mulher, que é a sua mulher desta encarnação, que ele se sente atraído duplamente, tanto pela esposa que ele ama, como pelo filho que está vindo. Mas é um afeto de passados remotos ou recentes, mas é um afeto. Sob dobrada carga de simpatia, dá muito mais de si mesmo em atenção e carinho, facilitando a tarefa maternal da mulher. Enjoos e náuseas são também resultados de interação psíquica. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração, nem sempre aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí porque o enjoo é como se você estivesse deixando passar por você algo que você não gosta, que aquilo causa a você mal-estar íntimo. Interação psíquica, doenças assimiladas. Tem casos de mães que passam a ter doenças durante a gravidez, que não existiam quando ela não tinha gravidez. São duas almas que se ajustam nas mesmas dívidas e na mesma posição evolutiva, influenciam-se mutuamente. É o caso de Júlio no livro Entre a Terra e o Céu, e a sua mãe, que houvera sido a sua amante no século XIX, que com ele rompeu e levou ao suicídio, ou ele decidiu pelo suicídio, provocado por essa situação. E ela voltou agora na encarnação seguinte como a mãe dele, para poder recompor esse afeto. Só que como ele tentou o suicídio consumindo veneno, a glote dele toda foi corroída. E quando ele reencarnou, toda a glote da mãe estava formando um pulso, toda adoentada. Ela nunca tinha tido caso de problema nenhum na garganta. A permuta de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos que Júlio trazia na garganta foram impressos na mente maternal, que os reproduz no corpo em que se manifesta. Mente sã, corpo são, mente não sã, corpo não são. Se ela assimila as deficiências do espírito, porque são afins, a mente dela torna-se não sã e transmite, somatiza o que está na mente. E o que está na mente com força, porque é um processo de resgate. São muitos os casos que nós poderíamos contar, mas vamos às reflexões para que nós possamos pensar um pouquinho sobre isso. Marcos, oi? Deixa eu perguntar uma coisa. A depressão pós-parto seria a mãe que já traz essa fragilidade. Neste momento, ele vem à tona? Isso vem do espírito que ela está trazendo? É preciso analisar caso a caso. Pode ser ambos, pode ser biológico apenas, mas tem que ver caso a caso. Normalmente, a depressão é um problema da pessoa, que pode até o espírito ter acionado nela esses fenômenos. Então, por exemplo, um processo de culpa não tratado no mundo espiritual antes, e a pessoa reencarna com ele sem ter tratado, aquilo é como se fosse uma bomba relógio. Na hora certa ele vem e emite ondas enfermiças e começa a provocar a obstrução da consciência, porque são ondas da subconsciência escura invadindo a consciência clara. E nesse momento ela perde a vontade de viver. E o filho pode ter sido um envolvido no processo, mas não necessariamente um foi. Por que acontece então logo depois do parto? Tem que se estudar caso a caso, mas pode sim o filho ter sido partícipe daquele processo que gerou a culpa. E ele pode ter
sido aquele que agora está na condição de cobrador. E esse cobrador pode suscitar nela um reflexo de novo da consciência pesada, o remorso que volta à tona. Por isso, em depressão, gente, a coisa mais importante é diluir esse trauma. Como que diluir esse trauma? Enfrentando. A pessoa não se lembra o que fez, mas ela sente o que está nela. Então ela precisa começar a mudar intimamente, olhar o mundo com os outros olhos, ver gratidão em tudo, ver no trabalho a oportunidade de se aliviar, porque é como se você colocasse gota de água limpa em copo sujo, com água suja. Pouco a pouco, cada gratidão, cada movimento de gratidão vai fazendo com que aquele copo vai limpando pouco a pouco, como se fossem gotinhas. Cada movimento que a pessoa trabalha, sobretudo no bem espontâneo, são gotas enormes que limpam aquele corpo. Por isso que fala da caridade, não há salvação. Se você quer curar todas as doenças, faça caridade. Não precisa de tratamento espiritual. Todas as doenças são curadas pela caridade genuína, aquela que se faz espontaneamente, sem pensar, sem esperar nada de retorno. Faz-se por impulso do bem, faz-se por impulso de ver no outro a si mesmo. Esse é o mecanismo que cura todas as doenças, inclusive a depressão. Temos aqui um convite para nossas reflexões. Como é que, sabendo de tudo isso, eu posso pensar em amor? Como é que, sabendo que esse é um filho que Deus me concedeu por empréstimo, e perguntará para mim quando eu voltar, o que fizeste do filho que te confiei? Como, sabendo de tudo isso, pode, pelo menos, assim, insinuar em minha mente essa ideia absurda de amor? Se a humanidade, sobretudo os materialistas, conhecessem isso, nunca se pensaria nisso, e muito menos teria amor na Terra, a não ser os espontâneos, ou os necessários. Quando a mãe está em risco de morte, aí preferível é preservar a mãe do que o filho que ainda não está pronto, disseram os Espíritos. Por isso, só existem duas possibilidades de aborto aceitáveis do ponto de vista espiritual: o espontâneo, que não teve participação da mãe e nem do pai, e aquele que foi para salvar a vida da gestante. Fora isso, qualquer movimento desse tipo de pensamento é o que nós conhecemos com Jesus: pecar por pensamento. Só de pensar, você já está cometendo um deslize. E você não sabe, sobretudo, quem é que está chegando pelo seu lado. Pode ser um espírito difícil? Pode, que é necessário para a sua recomposição. Sabe aquele complexo de culpa? Você vai, às vezes, curar com esse espírito do seu lado, que você vai devolver para ele o que você tirou dele em alguma maneira. Ou o inverso, ele vai devolver para você o que ele tirou de você em outro momento. Quem está chegando é alguém de que você precisa. Você não tem dúvida disso. E que precisa de você. Pode ser um espírito tão caro, mas tão caro, que o simples fato dele chegar e vai te emocionar o tempo todo. Você vai olhar para ele e vai falar: meu Deus, quantos anos, quantos milênios eu não vejo essa criatura na minha frente. Você vai sentir isso, porque é de alma para alma. Isso vai refletir dentro de você num processo de emoção tão forte, tão intenso, que você não vai conseguir explicar com palavras o que você vai sentir quando é um espírito muito caro para você. Então pensa nisso. Ninguém desce de lá para cá por acaso, e muito menos desce através do seu veículo carnal por acaso. Há ligações pretéritas, sejam elas de que natureza for, sejam de recomposição, sejam de novas construções, não importa. São almas que se reencontram. Porque, como disse Jesus, o vento sopra onde quer e ouves as suas vozes, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Por isso, pais formam corpos biológicos, não corpos espirituais. Pais não formam espíritos, porque os espíritos são criados por Deus, simples e ignorantes, em um processo evolutivo que nós não temos nem noção de quando começou e quando vai terminar, se é que vai terminar. Então nós temos que ter muita clareza de que o Espírito vem de Deus e não de nós. Por isso, essa senhorinha que se entregou completamente na missão de seguir Jesus, ela olhou a cruz e ouviu Jesus dizendo: tenho sede. A sede dele era de socorrer os pequeninos,
dos seus irmãos. E ela devotou a sua vida toda, sobretudo em Calcutá. E ela disse, certa ocasião, sobre o aborto. O aborto, minha filha, é assassinato no ventre. Uma criança é um presente de Deus. Se você não quiser, dê para mim. E ela pegava todos que eram dados para ela. Por isso, meus amigos, reflitamos. O que Deus juntou, não separe. Muita paz a todas, muita paz a todos, permanecemos à disposição. Obrigado, Max, pelas reflexões, pelo conteúdo de extrema importância para nós, de extrema reflexão, como nós falamos no tempo de vinculação entre espíritos e pais, a porta de entrada desses espíritos para o planeta através da gestação, através do nascimento. E quando o Max falava, eu lembrava de uma experiência pessoal. Vou pedir permissão para contar bem rapidinho, é um fato que aconteceu comigo na minha vida, que ilustra muito o preparo da espiritualidade, o esforço da espiritualidade para a reencarnação de um espírito e o preparo de cada um de nós, mesmo que nós não tenhamos essa consciência ou essa ciência. Em janeiro, dia 25 de janeiro de 2015, eu lembro a data, é um evento que marca na minha vida, porque nesse dia eu sonhei que eu conversava com dois homens, dois espíritos, isso era muito consciente na minha cabeça, e um apontava para o outro e dizia para mim: este aqui vai ser o seu filho, um menino. E eu acordei no dia de manhã e falei para minha esposa, falei assim: olha, você vai engravidar. E ela virou para mim e falou assim: olha, você está doido? E não porque ela não queria engravidar, eu vou explicar para vocês. Há uma semana anterior a esse sonho, nós éramos jovens, isso há 7 anos, um pouco mais de 7 anos atrás, estava iniciando uma advocacia. Há uma semana anterior, nós tínhamos entregado a casa que nós morávamos, que nós não dávamos conta de pagar aluguel, tinha vendido algumas coisas, tinha voltado para a casa dos meus pais, estava morando na casa dos meus pais, no quarto. Então ela falou assim: olha, não tem condição nenhuma financeira de amparo para uma criança, né? Não fala isso para mim nesse momento, né? Eu falei assim: não, você vai engravidar. E passou então fevereiro, março, abril. Abril eu fui contratado na faculdade e comecei a dar aula lá como professor. Maio, a minha esposa ela ganhou uma promoção no emprego dela e começou a ganhar melhor. Junho nós falamos assim: olha, agora vamos começar então a olhar um apartamento para nós sairmos de novo. Julho, dia 25 de julho, nós locamos um apartamento e no dia 30 fizemos a mudança. 18 de agosto ela estava grávida. Então, tudo aconteceu dentro de um planejamento, não meu, não dela, mas de um esforço enorme da espiritualidade. Imagine só se nós não tivéssemos a responsabilidade de falar assim: não, nós não vamos ter esse filho, vamos interromper. Um esforço que para nós ali era só transcendente a 6 meses, 5 ou 6 meses, mas para a espiritualidade de muito tempo. Desde o momento em que eu conheci, as coisas se encaminhavam para receber aquela criança, né? No caso é o Pedro hoje, com 6 anos e pouquinho, certo? Então, esse tema da gestação é muito importante. Aqui na casa, se você conhece alguém, traga essa pessoa que está gestante, traga a casa. Nós temos a evangelização já para gestantes. Todos os meus filhos passaram na evangelização para gestante, continuam na evangelização para bebê. Aí você pensa assim: mas a evangelização para gestante, a criança está lá na barriga, ela sente, porque a evangelização é pela vibração, não é só pela voz. A criança de 1 ano, 6 meses, ou que está dentro da barriga, ela está sentindo aquela vibração, aquela evangelização, tudo acontecendo. E isso é um amparo para ela, é um amparo para a família que a recebe, os irmãos. Então, traga essa pessoa à casa espírita, né?
tenha consciência desse processo de nascimento, de concepção, de porta de entrada do Espírito. Então, esse é um acontecimento que sempre foi muito marcante na minha vida. Eu sempre lembro ele com a minha esposa, assim, isso aconteceu. Eu falo para ela, eu falo assim, olha, eu conheci. Ela fala assim, o Pedro, todas as crianças ficaram comigo 9 meses na barriga. E eu falo assim, mas eu conheci ele primeiro, né? Lá na espiritualidade, sempre brinco. Então, é um fato que aconteceu com todos, aconteceu com as outras gestações também, eu tenho certeza disso, né? Mas nem sempre nós temos consciência, tomada da consciência desse acontecimento. Todos aqui que são pais podem ter certeza disso, né? Você não conheceu o seu filho no momento que ele nasceu ali no mundo encarnado, né? Nós somos espíritos imortais e conhecemos muito tempo antes, assumimos esse compromisso com os pais, como cuidadores de crianças, como avós, tios, ou mesmo aqueles que recebem um filho de coração, através do amor, com os processos de adoção, ou mesmo com a família substitutiva que cuida, como o filho fosse mesmo aquela criança. Todos nós temos essa responsabilidade. Então a casa tem um carinho e uma atenção muito grande com a importância da evangelização. E eu repito aqui invariavelmente para todos, se você conhece alguém que tem criança, se você traga essa criança para cá, essa criança não nos incomoda, o barulho dela de fora não nos incomoda, o barulho no passe não nos incomoda, porque a criança é um espírito que está chegando precisando de auxílio, que vem para esse planeta de prova e expiação, mudando para a regeneração e que vem para auxiliar, nos auxiliar, nos ensinar muitas vezes muitas coisas. Então, são espíritos que chegam até nós e palestras como essa relembram a nossa responsabilidade como educadores. Então, mais uma vez, Marcos, muito obrigado pelo tema pertinente, é sempre muito preciso, tá bom? E antes de ainda passar para o encerramento da oração, queria fazer um convite a todos, talvez nem todos saibam. Nós tivemos recentemente um lançamento, dia 1º, de um filme espírita, certo? Que o filme chama O Predestinado, que conta a história de um médium que trabalhou por muitos e muitos anos na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, fazendo várias e várias cirurgias espirituais, sem pedir nada em troca, com a caridade pura, com a simplicidade, com o coração aberto. E agora, a telinha do cinema está contando a sua história, um médium contemporâneo a Chico. E aqui em Anápolis tem 3 sessões por dia que está exibindo o filme, lá no cinema do Brasil Park Shopping, certo? Eu verifiquei ontem isso, são 3 sessões, tá? Lá no cinema do Brasil Park Shopping, não verifiquei no Shopping, mas o Brasil Park Shopping está. E eu deixaria um convite para todos irem assistir, aproveitar esse final de semana, o feriado, prestigiar a cultura espírita e conhecer também um pouquinho da história desse médium que trabalhou muito em auxílio às outras pessoas. Assim, gostaria de convidar a todos a fechar os nossos olhos, para agradecer a Deus pela oportunidade, pelas palavras que foram faladas aqui hoje, Senhor, pelo sentimento de comunhão que temos uns com os outros. Obrigado, Senhor, por não nos desamparar, mesmo quando nós somos fracos, nos sentimos distantes, estamos longe. O Senhor sempre está ao nosso lado, não nos abandona, nos guia e nos conduz ao caminho do bem. Que nós possamos ter olhos para perceber a instrução e a condução. Mestre, que nesta noite o Senhor encha de bênçãos cada um que aqui está. Derrame paz no lar de cada um, trazendo luz e harmonia
a cada um de nós. Estendendo, Senhor, os nossos pensamentos a familiares e amigos que porventura aqui não estiveram. Que essa luz e que essa paz chegue a todos. Que assim seja.